Sabe aquela famosa frase de que os olhos são a janela da alma? Pois é. E se eles fossem muito mais do que isso? Pensa bem, um verdadeiro espelho da nossa saúde, sabe? Capaz de revelar segredos que vão muito além do que se imagina. Vamos descobrir juntos o que os olhos estão tentando nos dizer. Então vamos lá, para pensar um pouquinho, e se os nossos olhos pudessem, revelar segredos sobre o que está rolando lá dentro do cérebro, do fígado, ou até no nosso sistema circulatório? Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Pois é, eles não servem só para a gente ver o mundo lá fora. Dá para pensar neles como verdadeiras sentinelas da nossa saúde. E o mais legal de tudo, a gente vai aprender a decifrar alguns desses sinais que eles mandam, sabe? E com isso, uma simples olhadinha no espelho pode se tornar um baita ato de autoconhecimento. Bom, vamos começar pelo mais óbvio, né? Pela parte de fora. A nossa primeira parada é a superfície do olho. Vamos entender que, dito de história, aquela parte branquinha dos olhos, a esclera, pode contar sobre o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Olha só, a conjuntiva, que é essa película que cobre a parte branca, já é um ótimo começo. Um olho vermelho, por exemplo, pode ser uma coisa simples como uma conjuntivite. Mas atenção, também pode ser um sinal de doenças inflamatórias mais sérias, como o lúpus. Agora, se o olho está amarelado, aí o sinal de alerta é grande. É a tal da icterícia, que aponta para problemas no fígado. E tem também as manchas escuras, que são mais raras, mas podem indicar distúrbios metabólicos. E aqui vai um recado muito importante: olho amarelado nunca é normal. Isso não deve ser ignorado de jeito nenhum. A icterícia acontece por causa de um excesso de uma substância chamada bilirrubina no sangue, e isso exige, atenção médica imediata para investigar o que está causando, que pode ser desde uma hepatite até problemas nas vias biliares. Agora, vamos tirar uma dúvida que muita gente tem. É a diferença entre pterígio e catarata. O pterígio é aquela pelinha, sabe, que cresce no cantinho do olho, bem na superfície. É algo externo. Já a catarata, a catarata é a outra história. Ela acontece lá dentro do olho, na lente que a gente tem atrás da íris. Com o tempo, essa lente vai ficando opaca. Ok, já falamos da superfície, agora vamos mais fundo. A gente vai direto para o centro do olho, para uma parte que tem uma conexão, muito poderosa. Vamos desvendar os segredos da pupila, que funciona como se fosse um radar direto para o nosso cérebro. Então, o que é a pupila? É aquele pontinho preto bem no meio da íris, sabe? A parte colorida do olho. A função dela é super simples: controlar a quantidade de luz que entra. Ela dilata no escuro e se contrai na luz. Mas o que é fascinante mesmo é que quem comanda todo esse movimento é o cérebro, diretamente. E é exatamente por causa dessa linha direta com o cérebro que a coisa fica séria. Se uma pupila está de um tamanho e a outra está de outro, essa condição, que tem o nome de anisocoria, é um sinal de alerta importantíssimo. Uma pupila grande e a outra pequena pode ser o cérebro literalmente gritando que tem alguma coisa errada. Então, a mensagem aqui é bem direta ao ponto, sem rodeios. Qualquer mudança repentina no tamanho ou no jeito que as pupilas reagem é uma emergência médica. Não dá para pensar duas vezes. Tem que procurar ajuda profissional na hora. Mas por que tanta pressa? Porque as causas por trás disso podem ser muito graves. A gente está falando de coisas como um AVC, um aneurisma, tumores no cérebro, um trauma na cabeça ou até o efeito de algumas drogas. É o cérebro usando os olhos para mandar um SOS. Beleza, já olhamos as cores, olhamos as pupilas, agora vamos falar de movimento. Chegou a hora de entender os movimentos que falam. Sabe, quando um tremorzinho ou um desvio é bem mais do que um simples incômodo e precisa de atenção. Tremor na pálpebra. Fala a verdade, quem nunca sentiu? Na maioria das vezes, não é nada para se preocupar. É bom dar uma checada em algumas coisas, como anda o estresse e o consumo de cafeína. O sono está em dia? Pode ser até falta de magnésio. Mas, se esse tremor não para e já dura semanas, aí sim, está na hora de conversar com um médico. Mas existe um outro tipo de movimento que já é mais sério. É o nistagmo. São aqueles movimentos que a pessoa não controla, sabe? Repetitivos, como se os olhos estivessem dançando sem parar. Algumas pessoas já nascem com isso, mas quando isso aparece de repente em um adulto, pode ser um sinal bem importante de que algo não vai bem no sistema nervoso central. E agora mais um sinal de alerta que, não pode ser ignorado de jeito nenhum. A visão ficou embaçada, turva, assim, do nada, de uma hora para outra. Isso é um sinal claríssimo de que é preciso procurar avaliação médica. E rápido. E por quê?
Porque essa visão turva que aparece de repente pode ser um dos primeiríssimos sinais de problemas bem sérios no corpo todo. Pode ser um diabetes que está descontrolado, uma crise de pressão alta, vários problemas neurológicos ou até mesmo um AVC bem no comecinho. Ok, a gente já viu um monte de sinais de alerta, né? Cor, pupila, movimento. Mas a pergunta que fica é, e agora? O que fazer com essa informação toda? É exatamente isso que vamos ver na nossa reta final. Como sair da simples observação e partir para a ação, para uma ajuda profissional. E a resposta, muitas vezes, está no exame superpoderoso e que não dói nada, não é invasivo. É o exame de fundo de olho. Nele, o médico consegue olhar lá no fundo do olho, ver a retina, o nervo óptico, e isso funciona como um verdadeiro check-up do corpo inteiro. E dá para entender perfeitamente o porquê. Olha só a quantidade de doenças do corpo todo que um exame desses pode pegar. Diabetes, por exemplo, pode causar vasos anormais lá no fundo do olho. Pressão alta estreita as artérias. Tumores no cérebro podem inchar o nervo óptico. É simplesmente incrível o que um oftalmologista consegue enxergar ali dentro. E isso tudo nos leva a uma conclusão importantíssima. Muitas e muitas vezes é o oftalmologista o primeiro médico a suspeitar de uma doença sistêmica, antes de qualquer outro especialista. Ou seja, aquela consulta de rotina pode literalmente salvar uma vida ao pegar um problema bem no início. Então, para a gente terminar, da próxima vez que alguém se olhar no espelho, o que será que os olhos dessa pessoa vão dizer? A lição que fica é, vale a pena prestar atenção nesses sinais. Eles podem estar contando uma história importantíssima sobre a saúde de cada um.